dar aqui o pontapé inicial no programa de hoje, até para falar da região que, sem dúvida alguma, é considerada sensível ao extremo, historicamente, os holofotes voltados da cidade de São Paulo pela crise civilizacional, social e cultural, por que não, da Cracolândia, na cidade de São Paulo, que, pelo visto, está bem diferente, pelo menos desde ontem. É o chamado fluxo. Essa é a terminologia que está sendo repercutida por aí entre autoridades e a sociedade, o tal fluxo que chegou a reunir centenas de usuários na Cracolândia, região central da maior cidade da América Latina, pelo visto diminuiu, e bem, nos últimos dias. O fato é que os governos municipal e estadual, pessoal, elencam os motivos do tal sumiço repentino dos usuários, como tem chamado os moradores e comerciantes da região. Antes da gente seguir aqui, a gente já vai acionando nossa repórter Bia Manfredini, já esteve por lá, tem todos os detalhes. Só um abre-alas breve aqui com a delegada Raquel Galinatti, por favor. Bom dia, delegada. Bom dia, Mano, bom dia, Jess, bom dia, Marinho e aos nossos ouvintes e espectadores. Quando a gente fala de Cracolândia, é algo realmente muito complexo, porque a gente lida com essa problemática não só no Brasil inteiro, mas no mundo. Claro que algumas situações fazem com que aquelas pessoas que estão em vulnerabilidade social, moradores de rua, saiam, porque muitas vezes existem ali criminosos infiltrados que tentam, inclusive, explorá-los. E quando o Estado está presente, é muito conhecida a teoria das janelas quebradas. Quando o Estado está presente, não há espaço para bandidagem, criminalidade, vandalismo e essa sensação de insegurança. Então, é muito eficaz que as células que atuam não só no desenvolvimento social, na assistência social, na saúde e na segurança estejam concatenadas. Então, eu acredito que esse trabalho que muitas vezes pode ser silencioso, mas contínuo, traga o resultado, sim, mostrando a presença do Estado. Inclusive, ontem eu vi um mutirão que começou antes de ontem, na Praça da Sé, de atendimento social, não só de saúde, mas inclusive de emissão de documentos, atendimento social, lá em frente à igreja da Praça da Sé. Então, são várias nuances que a gente tem como consequência a dispersão dos moradores em situação de rua. Muitas vezes, 80% são usuários de drogas, e a gente tem uma problemática também desse cenário, e que essas pessoas, muitas são vítimas de crimes sexuais dentro dos lares, quando a gente fala de menores até de 13 a 14 anos. Então, é uma gama muito extensa para a gente falar que é um problema policial. Pelo visto, a Rua dos Protestantes, pessoal, onde realmente foi historicamente uma rua muito concentrada com os usuários de crack ali da Cracolândia, pelo visto houve uma dispersão ali para a Praça Marechal Deodoro, também para a região do Minhocão. A gente vai entender exatamente aqui, ninguém melhor que a Bia Manfredini, que esteve por lá e traz agora todos os detalhes aqui no Morning Show. Vamos conferir. Exatamente, a gente fala aqui da esquina da Rua dos Protestantes com a Rua dos Gusmões, local em que até poucos dias atrás nós tínhamos um fluxo, de pessoas da Cracolândia, então de dependentes químicos e usuários de drogas que estavam instalados aqui nessa região desde o fim de 2023, com algumas mudanças pontuais de endereço, mas sempre retornando para cá. Acontece que agora o cenário anda bem diferente, ficou completamente vazio. Nós não temos nenhuma pessoa concentrada nessa esquina que ficou tão conhecida por tanto tempo. São diversas as versões, tanto do governo do estado quanto da prefeitura de São Paulo, para esse esvaziamento. Mas o fato é que foi um esvaziamento repentino. De acordo com moradores e até mesmo com dados da prefeitura, até uma semana antes, mais ou menos 200 pessoas ainda estavam aqui neste que era a cena de uso aberto de drogas mais conhecida da cidade de São Paulo. Então, como eu disse, são diversas versões. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, falou sobre o assunto recentemente, diz que a questão, apesar desse esvaziamento, não está resolvida e que a gestão monitora se não houve um espalhamento dessas pessoas para outras localidades. Vamos acompanhar. A gente tinha lá em 2016 4 mil usuários, É bom registrar isso, 4 mil usuários em 2016. A gente foi fazendo um trabalho, começamos mais fortemente em 2021, 2022 reforçamos bastante, com a ampliação da presença da assistente social, equipe de saúde, polícia municipal, polícia militar, polícia civil, e aí foi gradativamente diminuindo, Não quer dizer que resolveu, não está resolvido, não vamos ter essa ilusão que resolvemos. A gente tem uma série de situações ainda para poder desenvolver,
mas aumentou muito aquelas pessoas que a gente conseguiu convencer para ir a tratamento. Como a gente pode ver, apesar do esvaziamento, ainda há viaturas da Guarda Civil Metropolitana aqui no local. São pelo menos 4 que estão trabalhando, mas nós não temos nenhuma pessoa, além de moradores, comerciantes e trabalhadores locais, passando então por essas ruas. Elas estão completamente vazias. Nesse contexto todo, é importante a gente tentar aqui dissecar ponto a ponto para entender como que cada fator vai influindo um no outro. Não tem jeito, pessoal. Afinal de contas, é uma situação que vem se alastrando com diferentes abordagens de política pública, pelo menos desde o início dos anos 90, de Erundina a Nunes e todos os outros, muitos prefeitos no meio do caminho. Vamos aqui com o Mano Ferreira. Isso vem também no contexto, né, Mano, que a gente repercutiu aqui, que aquele acordo do governo de São Paulo com os moradores da favela do Moinho, estabelecido, chancelado, validado ali no final de abril, houve já as primeiras famílias saindo da favela do Moinho, que para muitos é o ponto central ali do tráfico de drogas que abastecia a Cracolândia. Então, parece que há movimentos concretos e exitosos em curso, pelo menos é o que tudo indica, né? Longe de estar resolvido, mas, pelo visto, algo valoroso está sendo realizado. Pois é, Marinho. Problemas complexos como a Cracolândia, a gente precisa ter cautela antes de cravar que chegamos a uma solução, porque justamente são diversos os fatores e o comportamento desses usuários, ele é dinâmico. Vale contextualizar. Esses usuários, eles estão ali de uma forma agregada, mas há uma espécie de ordem espontânea, né? Ou seja, não é que eles não obedecem a uma ordem que vem de cima para baixo e todos têm exatamente o mesmo comportamento. Então, muitas vezes, quando há... É claro que existem fatores que os levam a se agregar em alguns lugares. Entre outros fatores, o próprio incentivo do tráfico, né? Então, o acesso à droga, quando ele é facilitado num lugar, é quase como um efeito de você colocar o açúcar e as formigas vão se aglomerar ali, né? Ou seja, ninguém está mandando nas formigas, mas elas estão sendo atraídas por aquela fonte de desejo, né? Para pessoas que estão numa situação de vulnerabilidade e vício. Quando você tem o desmantelamento de uma logística associada ao tráfico, que pode estar acontecendo com essa mudança na favela do Moinho, você desarticula um pouco essa rede. Mas aí a gente precisa, de um ponto de vista de política pública, de cuidado com a cidade, de cuidado com as pessoas, fazer um mapeamento mais global, porque me parece que há o alastramento de mini cracolândias em outras regiões da cidade de São Paulo, como embaixo de alguns viadutos. Aquele viaduto ali embaixo da Praça Roosevelt está cheio de usuários, por exemplo. Então, ou seja, o que é que eu estou dizendo? Mais do que termos resolvido a Cracolândia, o fato de o lugar onde a Cracolândia estava estar vazio também nos leva à necessidade de fazer esse mapeamento. Onde estão os usuários? Qual a porcentagem de usuários que, de fato, está fazendo tratamento, está melhorando de vida, está num rumo de sair da dependência de drogas? Qual o nível de usuários que, na verdade, apenas se dispersou, mudou de lugar, como você desfez aquele fluxo da logística do tráfico naquela região? A coisa se espalhou e não está concentrada num único ponto. Ou seja, a gente precisa continuar apurando tudo isso e fiscalizando o trabalho das políticas públicas. Precisamente, não poderia ser diferente. Jesse Peixoto, a gente já vai estar aqui trazendo muito em breve o secretário de Segurança Urbana da Prefeitura de São Paulo, Orlando Morando. Foi prefeito de São Bernardo, 2 mandatos. Confere, produção? Confere, minha querida delegada Raquel Galinatti. Mas, Jess, quero te ouvir também, até porque, enfim, são movimentos concretos, postos realmente de acordo com a própria prefeitura, que vem comemorando que só em maio, notícia aí de uma semana atrás, a gente imagina que já tem aumentado até essa contagem, já está havendo recorde de atendimentos voluntários de pessoas realmente nessa situação que se zumbificaram, reduzidas a nada, né? Só gerando caos e destruição por onde passam, principalmente para si mesmos, né? E aí que a gente pensa os direitos humanos de si mesmo e de todas as pessoas ali no entorno, né? Mas foram 60 atendimentos voluntários partindo das próprias pessoas nos CAPs, né? Os Centros de Atendimento Psicossocial da Prefeitura. E, enfim, parece que são boas notícias se acumulando uma atrás da outra. Como é que você está vendo tudo?
Com ressalvas, André, porque a realidade é que por mais que um dia a Rua dos Protestantes tenha amanhecido, esvaziada, que tenha tido esse fluxo para outros lugares, a realidade é que as drogas e a Cracolândia, ela ainda é um problema dentro do Brasil. Porque claro. Aqui dentro da cidade de São Paulo. Porque esses usuários, eles estão em algum lugar. Claro, a prefeitura tem feito um bom trabalho, o governo do estado tem feito um bom trabalho em combater, por exemplo, o tráfico na região. O que é um passo importantíssimo para realmente desarmar esse problema. E também com as casas de acolhidas, com os centros de reabilitação, outro passo fundamental, porque esse não é um problema só de segurança pública, esse é um problema de saúde também e deve ser interessado como tal. Então tem um bom trabalho. Mas a realidade é que um sistema muito difícil, onde novas células surgem nas mais variadas lugares da cidade. E estranha que do nada isso aconteceu. Então eu acho que também tem um trabalho aí de investigação dessas razões. O prefeito de São Paulo disse que foi pego com surpresa com essa notícia. Eu imagino que tanto a Guarda Civil quanto a PM tá ali olhando bem isso, a Polícia Civil tá olhando bem isso e vendo essas movimentações. E aqui, André, tem uma questão que você abordou, que é a questão da favela do Moinho. Sim. E essa questão da favela do Moinho, ela é tida pelas autoridades do estado de São Paulo como um fator primordial para o combate ao tráfico de drogas e para endereçar problemas como a Cracolândia. Há cerca de um dia, o governo federal, ele cassou a cessão da favela do Moinho ao governo de São Paulo. E qual que foi a justificativa? Truculência, polícia, então todo esse discurso. Então, à luz do que está acontecendo agora, ainda tem essa situação entre o governo federal e o governo do estado de São Paulo em relação à favela do Moinho, que estava ali tendo uma adesão muito alta voluntária de saída. Os dados afirmam que mais de 90% ali estaria tranquilo, estaria aceitando aquela solução, mas nesse momento houve essa sessão ali anunciada pelo Ministério da Gestão. Então é toda uma configuração que a gente precisa ver, e é estranho isso, que parece que em vez de trabalhar, o governo federal trabalhar para ajudar o governo de São Paulo a fazer um bom trabalho, aqui nesse caso eles estão colocando uma barreira para esse bom trabalho, para esse plano ser bem executado, mesmo diante de dados que estão mostrando que de fato o plano tem funcionado, o que é lamentável. Eu espero e tenho certeza que falo pelos meus pares aqui de coração, que essa nova tentativa de acabar com a Cracolândia e deixá-la como uma página trágica da história da cidade de São Paulo não fique só no gogó e não fique só no paliativo, na coxa de retalhos, na maquiagem, porque de nada adianta você encerrar a Cracolândia como ela é tida e conhecida no momento e dispersar para 10 outras zumbilândias menores ao longo da cidade. Mas para realmente trazer clareza aqui, realmente entender o que está sendo empreendido de fato, por quem realmente tem essa missão, ninguém melhor que o secretário de Segurança Urbana da Prefeitura de São Paulo, Orlando Morando, se juntando a nós aqui para um papo no Morning Show para ajudar exatamente o que está acontecendo, secretário. Obrigado pela presença. Como a gente colocou aqui, secretário, a gente nota que desde Luísa Erundina, passando por Maluf, Pita, Marta, Serra, Kassab, Haddad, Dória, Covas e Nunes, não houve uma resolução por completo. Mas os últimos movimentos, com recorde de apreensões, abordagens, mas também de acolhimento, parece que está indo na direção certa. Mas como faz para só não ficar nessa dispersão geográfica que só vai agravar o problema e não resolvê-lo? Bom dia. André, Marinho, muito bom dia, muito obrigado pela oportunidade, cumprimentando o Jess, a delegada Raquel e também o Mano Ferreira. Olha, primeiro você reproduz aí um quadro de total realidade, né? Não é um problema simples, já se passaram várias administrações. Dentre essas administrações, precisamos lembrar que uma tragédia foi feita no passado, quando na gestão do Haddad criaram o Bolsa Crack. Olha que absurdo, no lugar de tratar as pessoas, preferiram dar benefício social que eles acabavam usando recursos para comprar droga. Então, esse problema, infelizmente, foi alimentado ao longo de várias gestões e, efetivamente, agora o prefeito Ricardo Nunes e o governador Tarcísio uniram forças para buscar uma solução que não é simples. Eu estou à frente da secretaria desde 1º de janeiro e a gente trata esse tema quase que diariamente. Não vou aqui ser abusivo em falar todos os dias, mas para se ter uma ideia, tem uma reunião semanal onde reúne o vice-governador, o Felício, o vice-prefeito Coronel Melo, os secretários responsáveis, para a gente tratar exclusivamente sobre as cenas abertas de uso. O que a gente vem trabalhando e recolhendo resultados desde fevereiro
é sim um aumento de pessoas que aceitaram um tratamento, que diariamente buscam as internações. Então esse é o primeiro fato verdadeiro e uma realidade, né? Contra fatos não tem contra-argumentos. Isso é um fato que vem acontecendo. Segundo, a presença mais ostensiva das forças de segurança, tanto da nossa Guarda Municipal quanto da Polícia Militar. Terceiro, um volume de droga apreendidos como nunca havia existido, sendo feito pela Polícia Civil, pela Polícia Militar e pela nossa GCM. E agora, nos últimos dias, realmente a gente tem percebido uma diminuição do tráfico em toda a região. E o porquê que a partir de sábado teve esse esvaziamento? Foi exatamente concomitante com a intervenção que está sendo feita dentro da favela do Moinho, que historicamente todos que acompanham esta tragédia social, que é as cenas abertas de uso, conhecida como Cracolândia, sabe que o tráfico da favela do Moinho é que historicamente alimentava, infelizmente, a Rua dos Protestantes. Então, quando você interrompe o grande fornecedor, e essa interrupção vem se dando fortemente desde o começo do ano. No mês passado, a nossa GCM prendeu 3 balanças digital, pedras grandes de crack que seriam comercializadas ali dentro. Então, tem ações transversais sendo feitas pela administração municipal, pela administração do governo do estado, que vem combatendo. E quando você consegue interromper o fornecimento da droga, obrigatoriamente o usuário, que é com quem nós temos uma enorme preocupação em recuperar essas vidas, ele procura historicamente o atendimento médico, porque a abstinência faz com que ele procure o tratamento. Ele não encontrou a droga, não está conseguindo comprar, muito menos usar. E, naturalmente, ele aumenta a sua demanda por isso. Quero aqui parafrasear o prefeito Ricardo Nunes. Nós temos convicção de que o problema não está resolvido definitivamente, mas não podemos negar que nós estamos, neste momento, vencendo a batalha dentro desta guerra que não acabou. Agora, tem uma parte triste da imprensa que parece que torce pela Cracolândia. Ontem eu falei com diversos jornalistas e a maioria deles é assim: aonde estão os usuários? Teve um que eu falei, se você identificar, me conta. Quer dizer, também tem um ponto de que melhorou a assistência social, melhorou a assistência médica e tem uma ação integrada. Uma ação integrada para realmente buscar uma nova vida para essas pessoas, proteger o comércio da Santa Efigênia, não permitir que novos pontos se acumulem. André, usuários, nós vamos ter, toda cidade grande tem usuário de droga, infelizmente. Você vê isso em Nova York, você vê isso na Europa, você vê isso em diversos lugares do mundo, né? O que não pode ter é uma zona franca, como existia em São Paulo e não existe mais, aonde naquele quadrilátero da cidade passava-se a impressão que todo mundo podia ir lá usar droga que estaria acima da lei. Então, o que nós estamos trabalhando de maneira muito acentuada é para tirar este ambiente hostil, que era a Rua dos Protestantes, um lugar que eu visito diariamente, tenho até por obrigação fazer isso. E por vezes a gente se sentia desanimado, né? Desde fevereiro, a gente percebeu claramente que a insistência das forças de segurança, coibir a chegada de droga e oferecer uma nova vida para essas pessoas, é buscar, sim, uma solução, buscando um fim que ainda nós não vemos ele próximo, para uma solução definitiva do problema. E eu estou muito confiante de que nós demos o passo mais importante para pôr fim às cenas abertas de uso. Tem muito por fazer ainda, mas temos a certeza de que estamos no caminho certo. As imagens não nos deixam mentir ou não restam dúvidas. Rua dos Protestantes, esquina ali com a Rua dos Gusmões também, dispersadas, vazias praticamente. Agora fica aquela história, né, Mano Ferreira? Não dá para também você tirar o ar de um lado do balão porque vai encher do outro lado.
Então a gente tem que tomar cuidado para não haver essa dispersão e ter muita clareza em qual esforço que está sendo empreendido, como o secretário está trazendo aqui, mas a palavra é sua para a gente seguir explorando no detalhe. Secretário, em primeiro lugar, obrigado por estar aqui com a gente, conversando sobre um tema tão importante e que, do ponto de vista de política pública, é tão complexo, né? Não tem espaço para populismo num tema tão complexo como esse. Parabéns por essa abordagem multifatorial. A minha pergunta não há dúvida de que aquele ponto era a maior Cracolândia que nós tínhamos e uma grande preocupação para todo cidadão de São Paulo. Mas também já há muitos outros pontos na cidade, por exemplo, embaixo de viadutos, aquele viaduto ali da Praça Roosevelt, por exemplo, é um dos lugares onde a gente tem, em menor volume, em menor quantidade, pessoas que estão aglomeradas numa situação também parecida, de cena aberta de uso. A minha primeira pergunta a Prefeitura tem um mapeamento de quantos, digamos assim, pontos de menos volume de pessoas, mais preocupante, porque se não houver um trabalho continuado, isso pode acabar se ampliando, ainda mais num contexto de dispersão, como estava falando o Marinho, ou seja, qual o mapeamento hoje da Prefeitura a respeito de outras cenas abertas de uso? Mano, sua pergunta é muito importante, especialmente naquela parte sobre, debaixo da Praça Roosevelt, que faz a conexão com a parte baixa do Minhocão. Primeiro, nós já antecipamos, e se você observar, tanto que foi polêmica, o Coronel Melo, que tem liderado este processo, o vice-prefeito, anunciou que vagas de estacionamento seriam abertas ali. Então, a gente tem mantido um policiamento ostensivo 24 horas naquela região, não apenas para não permitir a concentração de usuários de droga, mas também não permitir que as pessoas ali depositem inservíveis e principalmente entulho. Se você olhar, ali estava uma região muito ruim, feia, até sugeri ao Coronel Melo que faça pintura de toda aquela parte sob o minhocão conhecido elevado, exatamente para a gente mudar a condição urbanística. Quando você melhora a condição urbanística, naturalmente você impõe que as pessoas não se concentrem de maneira equivocada naquele local. Respondendo a sua pergunta, a gente tem áreas mapeadas sim, um dos pontos é a Avenida Roberto Marinho, que a gente também monitora, e outros pontos da cidade. O que a gente tem que fazer uma separação do que é uma Cracolândia, como essa que existia, cenas abertas de uso aí na Rua dos Protestantes, esquina com a Gusmões, aonde ficava claro que as pessoas iam para lá usar porque ali tinha a venda. Além disso, as pessoas ali viviam. Era permitido barracas, acomodações, um ambiente extremamente impróprio para um ser humano viver. Nós estamos seduzindo essas pessoas, essa é a melhor palavra, sim, convencendo essas pessoas de que existe uma vida melhor. E o mesmo nós estamos fazendo em outros pontos. Então, além da ação integrada de proteção através das forças de segurança, é oferecer assistência. Se você observar, não tem nenhum vídeo reproduzindo qualquer ato de violência para inibir usuários ali na Protestantes. O que nós temos é cuidado, ostensividade para não deixar entrar inservíveis, armas e principalmente a droga. E esta mesma ação nós estamos fazendo com as patrulhas da Polícia Militar, da GCM, com o apoio da Polícia Civil, em toda a região. Sim. Se você olhar o patrulhamento que tem em toda Santa Efigênia, ele não é diferente do que você tem no entorno da Protestantes. Então, é uma ação pensada, é uma ação deliberada pelo comitê, que a gente tem feito com critério, com muita responsabilidade, para exatamente inibir e não permitir o espalhamento. Secretário Orlando Morando, a gente segue aqui para a pergunta final da nossa entrevista com a delegada Raquel Galinatti. Vamos lá. Secretário Orlando, parabéns para você, para o prefeito Ricardo Nunes e também para o Coronel Melo Araújo, vice-prefeito. E é excelente o que foi falado agora por você, essa atuação policial, tanto da Polícia Municipal, da Polícia Militar, da Polícia Civil, em situações de práticas criminosas como a Cracolândia. Não só o uso de drogas, mas o tráfico de drogas. É uma abordagem completamente diferente quando a gente fala em vulnerabilidade social. E nesse sentido, a cidade de São Paulo detém programas de reabilitação daqueles que são usuários para que eles possam ali ser inseridos na vida de forma a ter dignidade? É essa a minha última pergunta. E parabéns mais uma vez, é um exemplo para o Brasil. Doutora Raquel, tem programas de assistência médica, sim. Primeiro, para a gente buscar um caminho para tirar essa pessoa da dependência. Depois você tem o trabalho social
e efetivamente um programa criado pelo prefeito Ricardo Nunes, que é o POT, que é um auxílio financeiro para estimular essas pessoas a trabalharem para a própria prefeitura enquanto eles arrumam outro emprego na iniciativa privada. Então, se você olhar, são 4 ações deliberadas. Primeiro, as forças de segurança para inibir o tráfico e não se permitir um consumo deliberado em qualquer ponto da cidade. Depois é um encaminhamento médico para buscar uma solução para essa pessoa deixar a dependência, o que não é fácil. Depois o trabalho social. E, por último, a oportunidade de emprego e aí, efetivamente, uma nova vida. Então, você tem um ciclo completo criado pela Prefeitura de São Paulo, eu insisto, com o apoio do governo do Estado, liderado de maneira muito contundente, é uma obsessão do prefeito Ricardo Nunes, dar assistência às suas pessoas, darem o cuidado. Porém, doutor Raquel, a gente não pode deixar de fazer a crítica. Eu estou indo para 6 meses cuidando diariamente do tema. Foi ter essa intervenção dentro da favela do Moinho, espantando literalmente, prendendo traficantes. Ontem nós vimos a turma do PSOL lá com a narrativa de dar apoio social. Quer dizer, parece que quando a gente consegue encaminhar para pôr fim na Cracolândia, acabar com o tráfico, uma força reacionária sempre aparece para atrapalhar e criar dificuldade, inclusive liderado pelo Guilherme Boulos, que foi o adversário derrotado pelo prefeito Ricardo Nunes nas últimas eleições. Então, aquilo que para a maior parte da sociedade é óbvio, tratar, cuidar, prender traficante, muitas vezes não é óbvio para alguns partidos políticos, lamentavelmente. Mas nós vamos continuar o nosso trabalho, liderado pelo prefeito Ricardo Nunes, para buscar, sim, dar uma nova vida para essas pessoas e devolver o urbanismo e o convívio social e a ordem pública em toda a região da Santa Efigênia. Esse foi o secretário de Segurança Urbana da Prefeitura de São Paulo, Orlando Morando, se juntando a nós aqui, trazendo esclarecimentos em caráter oficial, aí com a autoridade que ele tem hoje nessa função importante. E a gente realmente só espera, realmente para fazer valer o lema da nossa bandeira, porque não um pouquinho mais de ordem e progresso nas vidas, em tantas vidas, né, tão sofridas, que foram tomadas aí pelo regresso, a verdade é essa. E ir contra todos aqueles fotógrafos da miséria, né? Aquele pessoal que quer ficar tirando foto disso, quer ficar colocando aí como se fosse num museu do sofrimento alheio para poder, enfim, satisfazer o próprio ego e achar que tem o coração bonzinho. Aí não dá. Nesse sentido, a gente está na mesma página. Fala por mim, secretário. Obrigado pela presença aqui. Marinho, muito obrigado a você, os participantes, todos que acompanham o Morning Show da Jovem Pan, me colocando sempre à disposição de todos vocês. Muito obrigado pela oportunidade. Recíproco é verdadeiro. Obrigado, secretário. A gente segue adiante aqui com o nosso Morning Show. Pessoal, não se antes de fazer um rápido break só para quem está nos ouvindo pela rede Jovem Pan de rádio. Morning Show volta já já. Jess Peixoto, quero muito ouvir teu comentário aqui também sobre tudo que foi colocado, especialmente sobre essa parte realmente desses setores da imprensa que não resistem em tentar colocar a Cracolândia de alguma forma como, não sei, um movimento de resistência territorial urbana, quando, na verdade, o que eles querem não é serem citados, eu digo os cracudos, os usuários de crack, serem os craqueiros, serem citados num TCC de pós-graduação de sociologia. Eles querem cama, comida e realmente uma chance de virar esse jogo. Não, sim, André. Lá atrás eu tive um trabalho com jovens, com pessoas que estavam aí na reabilitação. E no final do dia, eu acho que o que a gente tem que notar é que o trabalho de reabilitação, ele inclui, sim, um papel muito importante do Estado, que é ter centros de reabilitação que tenham qualidade, que tenham ali sua eficiência, em que essas pessoas possam se reabilitar. Mas exige um trabalho também de convencimento. Porque, como a gente sabe, aqui no Brasil a situação da internação involuntária, da internação forçada é muito difícil, é muito raro que a gente veja decisões judiciais que levem a isso, mas a realidade é, estas pessoas, elas estão doentes. E me impressiona muito quando eu vejo um partido, principalmente os partidos de esquerda, que quase querem defender o direito ao acesso. O secretário mencionou muito bem o programa, enquanto prefeito, do Fernando Haddad, que foi um programa que fez o custo, que fez até o valor do crack ser inflacionado. Por quê? Porque todo mundo tinha suporte ali, pegava aquele valor e comprava em droga.
Mas a gente tinha expectativa que eles iam comprar alimentos, outras coisas. Eles são viciados. Você não pode ter esse tipo de expectativa. E eu acho que esse é um ponto que a gente tem que marcar aqui, que é a prefeitura e o governo do estado estão fazendo um ótimo trabalho nesse momento. Que esse ótimo trabalho não seja interrompido por um novo governo. Porque essa é a história do problema da Cracolândia. Vem governo, vem novo programa. Vem governo, vem novo programa. Vem cada governo, cada prefeitura é um novo programa. Não tem política de estado. E sem política de estado não se combate problema nenhum. Então vamos dar continuidade aos bons programas e reconhecer os avanços. Mas tem um excesso, mas tem um problema, mas não é perfeito. Bem-vindo ao mundo real. No mundo real as coisas não são perfeitas. E eles precisam pegar essas melhorias sugeridas, que são diversas, que são importantes, em que a sociedade civil tem um papel endereçando. Mas não existe resposta perfeita pronta. Como sociedade, a gente precisa entender que problemas vão acontecer e cabe aos órgãos competentes endereçá-los. É isso aí, pessoal. Enquanto a prefeitura e as autoridades constituídas estão aí botando o pé na lama, botando o braço ali no concreto e tentando realmente resolver, ou pelo menos desarmar essa bomba que está aí engatilhada ali no centro histórico de São Paulo há quase 40 anos, enfim, a gente realmente tem que lidar ainda com certos setores acanalhados da imprensa nacional, que ficam ali, esses jornalistas de ar-condicionado e colunistas sociais, achando que trata-se de um território de resistência urbana. Não é resistência coisíssima nenhuma, é miséria, não é cultura alternativa, Mano Ferreira, é realmente o fim da dignidade que restou dessas pessoas. Então algo precisa ser feito, porque elas só querem cama, comida, tratamento e uma chance de virar esse jogo. Não poderia ser diferente, mas claro, quando tiver o excesso, a gente vai estar aqui expondo, fiscalizando e cobrando. Pode ter certeza nesse sentido, e nesse sentido vocês podem contar invariavelmente com nós aqui no Morning Show e na Jovem Pan. 10 horas e 33 minutos. Falando ainda da segurança urbana, mano, pode comentar, a gente segue adiante. É muito curto. É muito fácil sonhar no pesadelo dos outros. Essa frase é do escritor Samarone Lima, depois de uma viagem que ele fez a Cuba. E eu acho que se aplica muito bem em parcelas da esquerda brasileira que adoram sonhar no que é o pesadelo dos outros, romantizando a miséria, o sofrimento e o momento ali de maior vulnerabilidade social e sofrimento de famílias inteiras que ficam despedaçadas por uma condição de dependência de um integrante e que precisa, portanto, de apoio. Difícil discordar, baita frase aqui trazida pelo Mano Ferreira.